Que papo é esse de banco de dados? O que é banco de dados? E como é que ele funciona? Me chamo Ana, sou estudante de automação industrial e pretendo aqui nos próximos minutos passar algo sobre o assunto. Banco de dados SGBD. O nome banco de dados é autoexplicativo, mas será que você realmente sabe o que é essa tecnologia? Como ela funciona e quais são os tipos que existem no mercado? Aqui, vamos te explicar um pouco mais sobre isso. Atualmente, tudo é armazenado em banco de dados, e quando falamos tudo, pode ter certeza de que é tudo mesmo. Suas informações pessoais, endereço, e-mail, movimentações bancárias e até suas atividades e conversas nas redes sociais estão sendo armazenadas em um servidor específico. O que é um banco de dados? O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados SGBD é um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Existem vários tipos de bancos de dados, e eles estão presentes na nossa vida há muito tempo. A lista telefônica, por exemplo, pode ser considerada um banco de dados. Antigamente, as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, mas o surgimento e evolução dos computadores possibilitaram o armazenamento de dados de modo digital. A definição de banco de dados encontrada na internet é essa: banco de dados ou base de dados em Portugal são coleções de informações que se relacionam de forma que criam sentido. São de vital importância para empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça do sistema de informação. Podemos simplificar essa definição para: banco de dados são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Banco de dados é um tipo de organização de arquivos que se relacionam entre si. Esse conjunto de dados são dispostos sobre o mesmo domínio, de forma que seja fácil acessá-los quando necessário. Segundo Corte, um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que tem um banco de dados. Podemos exemplificar situações clássicas como uma lista telefônica, um catálogo de CDs ou um sistema de controle de RH de uma empresa. Dados versus informações. Muitos consideram dados e informações como palavras sinônimas, mas na verdade não são. Para entender o que é um banco de dados, é muito importante saber a diferença entre essas duas palavras. Dados são fatos brutos, em sua forma primária, e muitas vezes os dados podem não fazer sentido sozinhos. Informações consiste no agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido, gerar conhecimento. Por exemplo, o número 2001, isoladamente, faz algum sentido? Não. Isso é um dado. E se eu dissesse: ano do atentado terrorista às Torres Gêmeas, 2001? Agora faz sentido. Isso é uma informação. Um banco de dados é uma estrutura de dados organizada que permite a extração de informações. Para que serve um banco de dados? Um banco de dados serve justamente para que todas essas informações possam ser registradas e armazenadas de maneira segura, organizada e padronizada. O gerenciamento de grande volume de informações começou a tornar-se um problema à medida que a popularidade dos métodos digitais de armazenamento cresceu. Imagine que, há não muitos anos, um consultório médico possuía todos os seus registros de pacientes armazenados em uma imensa sala repleta de papéis e formulários, guardados em arquivos. Com o advento dos computadores, todos esses registros foram digitalizados e armazenados em um HZ, seja ele em formato de planilha, do Excel ou registro de imagem. Conforme o número de pacientes e dados a serem armazenados crescia, até mesmo a administração destes dados em um computador tornou-se problemática,
uma vez que manipular ou alterar esses arquivos dava cada vez mais trabalho. A solução para este problema foi a adoção do sistema de banco de dados. Inclusive, porque essas informações poderiam ser manuseadas por diferentes profissionais da saúde de uma mesma equipe e, ao mesmo tempo, aumentando até mesmo a produtividade deste trabalho. Para que você entenda melhor, imagine que o que era um grande número de registros físicos tornou-se um grande número de planilhas e pastas digitais, que, posteriormente, tornou-se apenas um sistema. Atualmente, existem duas categorias de banco de dados no mercado. Cada uma delas oferece resultados diferentes de acordo com a necessidade da empresa. Relacionais são os mais comuns e os dados são armazenados em formato de tabelas. Eles geralmente são utilizados na realização de tarefas que necessitam de informações mais simples e de rápido acesso. E as não relacionais, os bancos de dados não relacionais são utilizados para administrar os arquivos que não podem ser colocados em formato de tabela, como imagens, vídeos e gráficos. Quais são as vantagens de implantar um banco de dados? Aumento da segurança. Imagine a situação: uma sala repleta de arquivos físicos e mais quilos de papel. Todos aqueles dados podem estar ordenados de uma maneira eficiente, mas qualquer acidente de percurso pode destruí-los. Um incêndio ou uma infiltração, por exemplo, pode representar o fim de anos de trabalho. Mas, com um banco de dados, essas informações estariam muito mais seguras. Reduz riscos. Ao implantar o uso de banco de dados em uma empresa, também é necessário trazer uma grande rede de segurança. Os bancos, por exemplo, estão entre as empresas que mais utilizam robustos sistemas de segurança de dados. Sites governamentais são outros tipos de repositório que precisa de redes de segurança, que reduzam o máximo de risco de invasão. Melhora o planejamento e decisão. Dados são extremamente importantes para a tomada de decisões importantes. Muitas delas, inclusive, não poderiam jamais serem levadas adiante em uma prévia consulta a alguns dados. Quanto mais organizados, padronizados, facilmente acessível e de fácil visibilidade eles forem, mais ágil o planejamento sobre eles será. E essa foi apenas uma palhinha sobre banco de dados.